Selma, minha amada irmã, depois de tudo que você me falou ontem, eu senti que deveria passar para você o meu testemunho de vida. Eu tenho um evangelho para te passar, que é um evangelho, eu creio, eu não tenho vivido os últimos dias, não sei o que você passou nos últimos dias, mas eu creio que você nunca ouviu o evangelho desta maneira. E eu não te peço que você creia nas minhas palavras, mas eu peço que você as considere, que você se posicione como um investigador, que alguém diz, tem um testemunho, e ele fala, não, eu vou ouvi-lo. E enquanto este investigador está ouvindo esta pessoa, ele anota tudo, considera tudo, mas ainda não determina isso como prova, como fato real. Mas ele vai comparar tudo que viu, tudo que testemunhou, tudo que ouviu, para ver se isso é realmente comprobatório. Então, quando se trata de algo novo, eu sei que é difícil, mas eu peço que tão somente você considere as minhas palavras e leve essas palavras diante do nosso Pai Eterno, em oração, para que Ele mostre no seu Espírito que estas palavras são verdadeiras ou se estas palavras são falsas. Mas eu preciso falar. Durante muito tempo, agora é o meu testemunho, então eu não estou interferindo naquilo que você crê, mas naquilo que eu creio. Então eu vou falar do meu jeito, senão eu não consigo. Durante muito tempo nós fomos enganados por esse sistema religioso que só pensa em glória e em ganhar dinheiro, em ter posição social, em ser grande nesta terra. Mas nos últimos dias, o nosso Pai, o Eterno, tem escancarado as suas portas, tem aberto a sua palavra, e aquilo que estava oculto está sendo revelado. Diante de muita coisa que você falou, se você entender o evangelho que eu te passo agora, você vai sofrer sim. Todos nós sofremos, nós temos uma alma, uma mãe, por exemplo, sofre quando o filho sofre, mas não é aquele sofrimento, aquela angústia, aquele desespero, aquela desesperança como se tudo estivesse acabando. Você vai entender de fato como as coisas estão acontecendo e por que elas estão acontecendo. Depois que eu aprendi esse evangelho, eu passei a entender muitas passagens, muitos versículos da Bíblia que antes eu lia e aquilo não fazia sentido nenhum. Agora eles passaram a fazer sentido. É como se as peças de um quebra-cabeça fossem se completando passo a passo. Até brinquei às vezes com a Nete, falei assim, Nete, não lê não, quanto mais lê, mais se completa. Não é não ler. Nós temos, eu até aconselho ler de novo a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, que o Velho tudo faz parte, mas é muito extenso. Mas assim, a palavra mais direta para nós, mais prática para nós, é o Novo Testamento, aquilo que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, a questão é o seguinte, eu vou seguir o Espírito, esse Espírito que nos foi dado por Ial. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, fala isso, que ele nos deu esse Espírito para que pudéssemos receber dele, do Eterno, tudo aquilo que gratuitamente nos é dado por ele. Falando de Espírito, a nossa tradução ela é tão fermentada, foi tão mexida, tão deturpada, que para a gente saber se aquela palavra Espírito que está ali no texto se refere ao Espírito de Ial ou o nosso Espírito humano, nós precisamos ler o texto todo, porque está trocado e tem Bíblias, por exemplo, na Bíblia Corrigida, o Romanos 1 está falando seguir o Espírito humano, minúsculo. Na Thompson
na Bíblia Thompson, está espírito maiúsculo, se referindo ao espírito de Yahweh. A atualizada, mesmo a de Almeida, nem fala a palavra espírito no versículo de Romanos 8:1. Como eu falei, eu vou seguir ao espírito. Eu não fiz um esboço, eu não determinei qual que é a melhor parte de começar, qual a sequência, mas esse espírito, que é o nosso espírito humano, que nos foi dado para que possamos estar o tempo todo conectados a Yahweh, eu vou segui-lo. E eu creio que não vai ser só hoje que eu vou esgotar o assunto, mas se houver interesse, isso vai ser completado. Se não houver, esse é o meu testemunho. É importante que você saiba que te contaram apenas uma parte da história da sua vida, porque a sua vida não começou no ventre da sua mãe. Lembra quando Ial falou para Jó, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aí no versículo posterior, bem na frente, ele fala, tu sabes, porque já eras nascido, porque grande é o número dos teus dias. E tem muitas e muitas e muitas referências que mostram que a nossa vida não começou aqui. Então, por que não sabemos disso? Os estudiosos antigos sabiam, mas ao longo do tempo, pessoas usadas pelo inimigo impediram que muitos soubessem essa verdade, porque isso é uma verdade esmagadora, isso fala da nossa vitória. Então, quando falaram para nós que nós nascemos em pecado por causa do pecado de Adão e Eva, isso é totalmente injusto diante dos olhos de Yahweh, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Yahweh. Anselmo, eu te pergunto, você teve em algum tempo da sua vida, desde que nasceu no ventre da sua mãe, alguma glória para que fosse dela destituída? Não. Todos nós fomos destituídos do nosso corpo de glória, e esse corpo de glória permaneceu no céu, nas regiões celestiais, aonde habitávamos e tínhamos uma família celestial. E houve uma batalha celestial. Apocalipse 12 fala essa batalha. E Apocalipse 12 também fala sobre 3/3 de pessoas, 3/3 entre todos os filhos de Yahweh. 1/3 desses filhos de Yahweh se rebelaram ou se uniram a Satanás, que não chamava Satanás, né? Lúcifer, mas que se rebelou, fez uma revolução contra Yahweh. E esses foram condenados ali mesmo naquele ato de pecado voluntário. Eles ainda não foram destruídos por causa do propósito que você vai entender daqui a pouco. Mas eles não têm perdão para eles. O outro terço, eles ficaram do lado de Yahushua, o filho de Yahweh, e lutaram juntamente com Yahushua e venceram Satanás. E Satanás foi julgado e precipitado para a terra, sabendo que tem pouco tempo. E onde está o outro terço? O outro terço fomos nós, muita gente. Tanto quanto as estrelas do céu, né? Lembra quando Yahweh mandou Abraão contar as estrelas? A gente achava bonitinho, né? A gente acha bonitinho também quando no Salmo 144, 7 ou 4, não me engano, fala que Yahweh conta as estrelas e as chama pelo nome. Nós tínhamos o nome lá. Por isso que em Apocalipse 2 diz que nós vamos receber uma pedrinha branca e um novo nome que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Naquele momento, a nossa amnésia, da qual nós temos hoje sobre as coisas passadas, vou explicar por que nós temos essa amnésia, vai cair por terra e nós vamos lembrar não só do nosso nome que tínhamos lá, mas de tudo que vivemos na glória. Então, esse terço também era merecedor de morte, porque diante da glória que vivemos, juntamente com Yahushua, o filho primogênito, e Yahweh, não poderíamos ficar neutros. Nós não
ficamos do lado de Satanás. Se tivéssemos ficado, também seríamos condenados como os demais. Mas nós também não lutamos, nós nos acovardamos, nós somos os mornos que Yahushua diz que estava a ponto de vomitá-los, se referindo a Laodiceia, né? É uma passagem paralela. Aí, como nós estávamos indecisos, Yahushua intercedeu por nós e morreu por nós. Por isso que Apocalipse 13, 8 diz que Yahushua morreu por nós antes da fundação do mundo. Aí a gente sempre lia esse versículo e pensava assim, não, é por causa da onisciência de Yahushua, então ele já sabia de tudo que ia acontecer. Na verdade, tudo o que aconteceu na glória está se repetindo aqui. Então, aquela batalha espiritual, aquela guerra celestial, ela está acontecendo aqui hoje. Então, é importante que você saiba que está numa guerra. E essa guerra não é para passar a mão na cabeça. Essa guerra é real. Nós não fomos chamados para chegar no campo de batalha e encontrar soldados dóceis, mas soldados cruéis, pessoas que vão querer nos destruir a qualquer ponto. Eu vou explicar isso agora. Então, irmã, porque ficamos neutros e porque Yahushua morreu por nós, nos foi dado uma nova chance. Esse pecado foi tão terrível contra Yahushua que nós morremos. O salário do pecado é a morte. Nós morremos, literalmente morremos espiritualmente falando. E essa é a primeira morte. E por causa que nós morremos, é como, de certa forma, deixássemos de ser filhos de Yahushua. Mas, mediante esse sacrifício de Yahushua, nós somos adotados novamente. Por isso, nós somos unidos a Yahushua. A vida de Yahushua foi unida a nós. E nós fomos adotados nas regiões celestiais. Por isso que Efésios 1 diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais e que fomos também adotados nele. Só que estamos em processo de adoção. Um pacto, um tratado, uma proposta nos foi dada, igual Hebreus 12 fala. Algo que nos foi proposto e que nós, com o livre-arbítrio, nós aceitamos. Com o livre-arbítrio, nós ficamos neutros na guerra celestial. E com o livre-arbítrio, nós aceitamos essa proposta. E, mais uma vez, com o livre-arbítrio, nós decidimos hoje, nesta terra, a quem servimos. Por isso que o Evangelho de Mateus diz que nós não podemos ter senhores, dois senhores. Nós temos que servir a um e odiar ao outro. Não podemos ficar neutros. E então fomos colocados num corpo inferior, nessa casa de barro, nessa casa terrestre, para fazer uma prova. Aquele dia que a gente assenta ali na sala de aula e pega o papel, né, a caneta, o lápis, e senta ali e tem de fazer do número 1 até a última questão, assim também. Do dia que nós saímos da nossa mãe até o dia que nós descemos da sepultura, estamos, irmã, fazendo uma prova. Diante de aquele nascimento da nossa mãe e aquela morte física não são relevantes. São apenas o início e o fim da prova. O que é relevante para Ial é aquela primeira morte que nós tivemos quando nós pecamos na guerra celestial e, infelizmente, para muitos, aquela segunda morte que acontecerá no Lago de Fogo, no fim dos tempos, quando nós fomos reprovados nessa chance, nessa oportunidade que nos foi dada. Então aqui estamos fazendo uma prova. Aqui estamos lutando numa guerra. E veja como essa guerra não é fácil. Tem um versículo, o versículo de Romanos 8, 1, que eu passei para você meditar, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Yahushua, né? Desde a fundação do mundo, e nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos os filhos de Yahushua que estão em prova, o nome deles estão escritos no livro da vida de Yahushua, o filho de Yahushua, e todos aqueles que seguem o espírito humano
não há condenação para eles. Por quê? Porque esse espírito humano irá conectá-los a Yahweh e eles irão fazer a vontade de Yahweh e irão ser vencedores nesta guerra. Veja bem, Gálatas 5,16 diz que esse espírito que nós devemos seguir, que nos foi dado, ele milita, ele guerreia contra a carne. E a carne é uma força maligna que tem dentro de nós, que nós herdamos de Adão. Assim, a natureza de Adão nós herdamos, mas não é o pecado de Adão que começou. O próprio Adão já estava ali no Éden, num teste. Né? Ele foi reprovado ali naquele teste em circunstâncias bem mais melhores do que nós. Mas, então, a carne milita contra o espírito contra a carne, por quê? Para que não façamos o que queremos. Olha, parece injusto como que Yahweh coloca uma guerra externa e interna, e a interna é exatamente para fazer o que nós não queremos. Era para nós fazermos o que nós não queremos, mas nós, pela fé, pela vida de Yahshua, que nos foi dada desde a fundação do mundo, e seguindo esse espírito, nós conseguimos vencer a carne em todas as coisas. Isto é a guerra interna. E a guerra externa? Pensa, irmã, que é mais leve? Não. Nós estamos diante de todos os soldados inimigos, que são os filhos de Satanás. Literalmente, filhos de Satanás. Os descendentes de Caim, que a primeira carta de João diz que ele é do maligno. Aqueles que Yahshua repreendeu, falou assim, vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Como Yahshua iria inventar algo? O pai da maioria das pessoas dessa terra é o diabo. É por isso que há tanta maldade, é por isso que há tanta falsidade, é por isso que há tanto orgulho e querem pisar nos outros. Mas, irmã, não para por aí. Nessa guerra não tem somente os filhos do diabo lutando contra nós. Também tem muitos e muitos e muitos filhos de Yahweh, que nesta prova não venceram a carne, mas decidiram não seguir o Espírito, mas seguir a Satanás. É por isso que a palavra diz que nós não podemos ter dois senhores. Então, você já começa a entender por que a luta é tão grande, por que as pessoas são tão frias, por que elas batem o telefone na cara da gente, porque nós temos ao nosso lado, todos os dias, pessoas que literalmente são filhos do diabo e que são aqueles vasos de ira que Romanos fala, se não me engano, no capítulo 9, que são destinados para a ira, que estão aqui apenas por causa dos vasos de misericórdia que somos nós, porque estamos aqui fazendo uma prova, porque Yahweh teve misericórdia de nós e nos deu uma nova chance. Então, nós temos não só esses inimigos que são filhos de Satanás, mas os filhos de Yahweh que se bandearam para o outro lado. É por isso que Yahshua falou, entre pela porta estreita e ande pelo caminho estreito, porque muitos são aqueles que entram pela porta larga e que trilham o caminho largo, o caminho de perdição. É por isso que Yahshua disse que não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de abrolhos, e que pelos frutos se conhece a árvore. Esse versículo seria difícil de entender, porque todos nós podemos cometer coisas ruins, mas agora com essa clareza entendemos tudo. Tem aqueles que nunca vão poder produzir uvas e tem aqueles que nunca vão querer produzir uvas. Então é completo. Todos os versículos, Paulo fala assim que ele lutava, que ele se esforçava para que os irmãos não se desanimassem por causa das suas tribulações, para que ele não pregasse em vão para eles. Era possível naquele tempo Paulo pregar em vão. Era possível. Não é possível perder a salvação, como muitos falam, porque nós, de certa forma, já nascemos salvos, mas também nascemos mortos, porque ainda estamos em processo de adoção. Outra coisa também que nos enganaram
eles falam de novo nascimento, como aquele dia que a gente levanta a mão no templo, né? Eles chamam de igreja. Mas o novo nascimento poderia bem ser chamado de segundo nascimento, porque ele é relevante como a primeira morte e a segunda morte, que é o lago de fogo, e ele é relevante porque o primeiro nascimento foi quando nós nascemos em Al, lá nas regiões celestiais, e nós, por causa do nosso pecado, nós morremos. Mas aí, nós fomos adotados em Alcha e estamos em processo, porque precisamos, com o nosso livre-arbítrio, aceitar e seguir o Espírito e ser vencedor. E sabe quando que acontecerá o verdadeiro novo nascimento, ou segundo nascimento, que é equivalente à primeira morte, segunda morte, na ressurreição. Quando aquilo que é corruptível se revestir daquilo que é incorruptível. Daquilo que é mortal se revestir daquilo que é imortal. Porque nós receberemos, se formos vencedores, um corpo semelhante de Alcha, aquele corpo que nós perdemos e que está guardado lá na glória. Irmã, o apóstolo Shaul, nós conhecemos com o apóstolo Paulo, ele tinha esse entendimento completo. E ele falava assim, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, eu estou gemendo para deixar essa casa terrestre, não para ser despido, não para ficar sem corpo, mas para receber um corpo glorificado. Paulo estava falando assim, que ele gemia, não para ser despido, mas deixar esse corpo, essa casa terrestre, e receber um corpo de glória. Então, veja bem, esse nosso espírito, ele é o tesouro que Paulo falou que habitava num vaso de barro. Espírito que nos foi dado por Yahweh, né, para que pudéssemos conhecer de Yahweh tudo aquilo que gratuitamente nos foi dado. Esse Espírito é o penhor da nossa salvação, é a esperança da nossa salvação. A gente antes achava que é o Espírito de Yahweh, mas veja bem, o Espírito de Yahweh, ele é onipresente, ele não precisa de uma casa. Ele, na verdade, está unido ao nosso, porque Yahweh é um com ele, e a vida de Yahweh nos foi dada antes da fundação do mundo. Mas esse Espírito que foi destituído da glória de Yahweh, daquele corpo de glória, por causa do pecado, ele foi colocado nessa casa terrestre, nessa cabana, nesse casebre, nessa casa de barro, para fazer a prova. Então, ainda que o nosso pecado fosse passível de morte, nos foi dada uma nova oportunidade. Então, esse Espírito, esse mesmo Espírito que tínhamos lá, naquele corpo de glória, habitando neste corpo de barro, esse corpo terreno, imortal e frágil, corruptível, é uma esperança. Porque estamos em prova, e se vencermos a prova, teremos de volta o nosso corpo glorificado. Irmã, são muitos versículos, eu já gravei 13 vídeos e coloquei no YouTube, no Facebook, explicando. Há muitos irmãos que explicam com detalhes muito mais completos do que eu falei, mas é o testemunho que eu falei que ia passar para você. Forte abraço, até breve.